mais um Ponto Político, podcast da Trademart. Hoje com Beto Preto, ex-secretário da Saúde e deputado federal do Paraná. Bem-vindo, Beto Preto. Obrigado pela sua entrevista. Alegria de estar aqui com você. Você falou da Secretaria de Saúde, deputado federal, prefeito de Apucarana, mas além de tudo isso, sou médico, naturalmente médico, e por isso talvez é um pouco daquilo que me puxa para essa atividade política. Satisfação de estar aqui com você. E como médico e secretário da Saúde, você enfrentou uma pandemia de Covid, Caramba. Que eu acho que foi um dos melhores enfrentamentos que tivemos no Brasil. Como foi essa fase difícil? Foi para todo mundo, né? Acho que todo mundo ficou com sequelas ou físicas ou psicológicas, porque mudou a forma das pessoas viverem, né? Como foi essa gestão que não foi fácil? O fato é o seguinte, não vai ser durante 1 ano, 2 ou 10 que nós vamos superar isso. Isso até falei para você, é uma situação geracional. Quem tem livre-arbítrio, quem tem a possibilidade de pensar e planejar seus pensamentos, sabe que esse período foi muito duro. Pessoas morreram, os idosos tiveram que ficar em casa, como também os jovens, as crianças pararam de estudar. Nós vamos levar em torno de 20 anos para poder superar efetivamente a pandemia do Covid-19. Daquele momento específico, tem várias situações que foram cruciais, duras, e que às vezes levavam a gente até as lágrimas. Mas eu quero superar esse momento mais crítico para dizer o seguinte: o pós-pandemia tem gargalos. Então existe o gargalo na atenção primária à saúde, a unidade básica de saúde tem que voltar a funcionar, É importante que nós possamos pensar que, se muitas pessoas ficaram doentes e perderam a vida, tem outro batalhão de pessoas que acabaram conseguindo se recuperar em momentos mais críticos, ficaram entubados, tudo mais. Então tem uma reabilitação para ser feita que não vai fechar em 2 ou 3 anos. Por isso, investimentos em clínicas de fisioterapia, em rede de reabilitação e tudo mais. Tem aí um grande gargalo que não foi enfrentado ainda, que é o da saúde mental. Ele foi enfrentado em parte. Tem ainda uma grande fronteira para ser atingida de ampliar serviços de saúde mental. Porque esse atingiu e ele não fala quando atinge. Ele às vezes fica escondido, mas as pessoas sentem e lembram. Fique em casa, você vai morrer, fique em casa. Isso é muito difícil ser superado. E o último, talvez um principal dos pontos aí a ser superado, é matar a fila da cirurgia eletiva, que conforme nós paramos atendimentos eletivos, isso tudo enfileirou. E aí você precisa dar vazão. O programa do Paraná, o Opera Paraná, é o maior programa de cirurgias eletivas do Brasil hoje, com um custo muito razoável e conseguiu dar uma vazão extraordinária às necessidades do povo paranaense. Então, estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: a pandemia passou? Passou. Parece até que foi há 40 anos, mas não foi. Foram 4 anos. 4 anos atrás a gente está saindo da pandemia. Então isso, como eu disse, é geracional, nós vamos superar, mas quando o assunto é lembrado, as pessoas lembram também que a nossa postura aqui no momento mais duro da pandemia foi uma postura crítica de enfrentamento sem sair do fronte de batalha. Qual o maior problema hoje na saúde? O que o Paraná precisa avançar na saúde? Acho que nós fizemos um trabalho grande de 7 anos aí de investimentos em regionalização. Regionalização é um assunto que ficou para trás na construção do SUS. São vários pilares e princípios do SUS. Um deles ficou para trás, que é a regionalização. E o que é a regionalização? Regionalização é organizar a rede para chegar mais perto das pessoas. Você não precisa andar 400 quilômetros para fazer uma cirurgia de hernia inguinal. Ela pode acontecer na sua microrregião, no município sede da microrregião onde existe a regional de saúde. Agora, isso tudo tem que ser incentivado, tem que ser trabalhado dia a dia, mês a mês, trazer os hospitais para dentro. A tabela do SUS é completamente equivocada e defasada. O Paraná, ao longo desse tempo, ajudou em obras os hospitais filantrópicos, ajudou em equipamentos os hospitais filantrópicos, isso acaba ajudando, mas a tabela continua sendo nefasta. Então, nós precisamos melhorar valores, precisamos ajudar o componente federal a melhorar os valores. Foi o que fizemos, por exemplo, com a hemodiálise. No Paraná,
nós pagamos 17% a mais do que a tabela do SUS para a hemodiálise continuar funcionando. Caso contrário, muitos serviços iriam até fechar as portas. Então, são centenas de situações que fazem o grosso do processo. Mas a regionalização, eu quero dizer que é o maior dos desafios para o futuro. Porque também, como a questão da própria pandemia, ela não se resolve em 3 ou 4 anos. Nós temos que criar essa cultura da regionalização. Temos que continuar planificando o Sistema Único de Saúde entre a atenção primária, a atenção especializada e a alta complexidade. Caso contrário, vai ser mais fácil. Vai continuar sendo mais fácil realizar um cateterismo cardíaco num paciente do que ofertar para ele um ecocardiograma, uma ecocardiografia, um ultrassom de coração no início da atenção especializada. Então, é esse o contexto que nós temos na mão e temos que continuar trabalhando, e eu faço votos que isso aconteça com pessoas que entendem o sistema. Caso contrário, nós podemos ter bloqueios, restrições, e aí tem que começar tudo de novo. E ao longo do tempo isso se demonstrou que acontece muitas vezes nas trocas de governo. Por isso que a necessidade de que o nosso plano de governo seja de continuidade, seja um olhar para frente naquilo que já foi feito, que é, sem dúvida nenhuma, e é o maior investimento em saúde da história do Paraná, principalmente porque nós gastamos os recursos onde tinham que ser gastos, nos municípios. Você, Beto, saiu da secretaria muito bem avaliado, acho que é um dos melhores secretários de saúde que o Paraná já teve. Teve algum momento, quando saiu, você se imaginou candidato ao governo do estado? Que andou sondando, teu nome andou rodando pelas rodas políticas aí. Teve ou não teve? Tem vontade, não tem? Como é que foi? Veja, eu desde o início, quando me deparei com a pandemia, tive que tomar algumas decisões muito sérias, muito duras com o governador Ratinho Júnior. E ele teve a grandeza de me apoiar em todas as medidas que nós tomamos. O governador foi sempre muito sincero comigo. E eu quero aqui retribuir isso tudo em trabalho. E nós trabalhamos muito, levando o nome dele, o governo dele, para todo o Paraná. Teve uma projeção muito bacana. E em momento nenhum ele me garantiu que eu seria candidato à sua sucessão. Muitas vezes o nome foi falado. Surgiu, inclusive, muito bem avaliado em pesquisas de intenção de voto fora de contexto da eleição, prevendo alguns pré-candidatos e tudo mais. Mas eu quero dizer o seguinte, e eu disse isso em muitas entrevistas, vou repetir aqui. No momento mais duro, onde precisou ser tomada aquela ou esta decisão mais difícil, eu estava lá. Eu fui o secretário da pandemia, o secretário da vacina, eu fui o médico à frente do processo. Então ele sabe, e ele sabe, ele continua sabendo disso, que no momento em que foi preciso tomar decisões duras, eu estava à disposição. Eu continuo à disposição do governador, só que agora ele tomou uma decisão de apresentar um pré-candidato, que é o nosso companheiro, o deputado Sandro Alex. Eu, de maneira leal, sigo a orientação do governador, estou na pré-campanha do Sandro Alex, vamos fazer o melhor possível pelo nome do Sandro Alex para a continuidade do governo, e o governador sabe que tudo que eu estou falando é do meu coração, dentro da minha equipe, levo isso também, e estou preparando a pré-candidatura à reeleição de deputado federal. Qual é o principal desafio político que o Paraná vai enfrentar nos próximos anos? É livrar o Paraná dessa polarização maldita que nós temos lá no nível federal. Lá em Brasília, o clima dentro da Câmara dos Deputados é o pior possível. Ele não é um clima fragmentado de pouquíssimas proposições e projetos de governo. E sim, são projetos de poder, diferente do que houve aqui no Paraná. Quando o governador fala em defender o Paraná, ele está correto, porque todas as campanhas aqui, fora a campanha do próprio governador, visa polarizar, visa trazer para o Paraná essa maldição que nós passamos em Brasília no âmbito federal, que é essa polarização. A polarização não deixa o povo avançar, se não for por questões politiqueiras. E nós estamos vivendo esse caos da polarização, que cria despesas, cria pauta-bomba dentro do Congresso. De repente a gente tem que sair correndo atrás para não ficar contra
também a opinião pública. Então é um momento muito crítico do próprio Congresso, que está votando tudo por aplicativo. Essa questão da própria votação não presencial acaba tirando o poder de discussão dos deputados e dos senadores. Eu vejo que a grande sacada para o futuro é não entrar nessa polarização. Nós temos que entender que qualquer que seja o presidente da República, o Paraná vai ter que continuar tratando dos seus assuntos com a mesma firmeza, com a mesma escala de proposituras que possam defender os interesses do Estado. Nós temos diversas discussões para serem feitas. Tem dívidas que estão escalonadas, tem dívidas bilionárias que estão depositadas e precisam ser gastas. Tem essa questão, por exemplo, da titularidade do Parque Nacional do Iguaçu. São essas questões relacionadas à infraestrutura federal no estado do Paraná, a questão aeroportuária, a questão ferroviária, a concessão. Veja só, a concessão da malha ferroviária sul está acabando e tudo leva para uma discussão apenas de reconcessão. E que, na verdade, é um atraso sem precedentes. Porque 30 anos se passaram, todo o patrimônio da rede ferroviária federal aqui no estado do Paraná sofreu grave deterioração e ninguém está discutindo isso. Nós estamos só vendo fechar o transporte de cargas em alguns trechos, em alguns ramais da ferrovia. Ninguém fala nada sobre isso, nem o Ministério Público Federal, nem o Tribunal de Contas da União, e de repente o Ministério dos Transportes está encaminhando para uma nova concessão sem discutir efetivamente por exemplo, com as capitais, com Curitiba, com os municípios que são cortados pela linha do trem, porque não perde só a cidade que cresceu em torno dos trilhos, perde também a própria concessionária que tem que avançar dentro do perímetro urbano das cidades numa velocidade reduzidíssima para evitar acidentes. Então, ou a gente pensa grande e transforma o modal ferroviário efetivamente em algo que possa ser utilizável com vantagens, ou nós vamos ver continuar a deterioração do patrimônio público da rede ferroviária federal antiga do jeito que está acontecendo hoje, sem uma discussão com a população, sem uma discussão com a sociedade civil. Então, esse é o contexto. Entrei firme nessa discussão lá em Brasília, consegui criar uma subcomissão para acompanhar esse assunto dentro da Comissão de Viação e Transportes. Vem diretamente de encontro aqui o prefeito Eduardo Pimentel também está tratando, e volto a insistir, não se trata apenas de criar um pequeno ramal para desviar as cargas de Curitiba. A construção de um contorno ferroviário para a capital do estado do Paraná remonta aí entre 5 e 8 bilhões de reais. Primeiro, que o projeto é muito difícil de ser feito, leva pelo menos uns 2 anos. Segundo, o governo federal vai colocar esse dinheiro para fazer acontecer o verdadeiro contorno ferroviário da cidade? E se tirar de Curitiba, para onde vai? Esse assunto está sendo conversado, por exemplo, com os municípios da região metropolitana de Curitiba, que vai acabar passando pela RMC. Então, cabe ao nosso papel discutir isso. Tive 36 mil votos em Curitiba, quase 70 mil votos em Curitiba e região metropolitana. Também me sinto representante desta região. Maringá fez o rebaixamento da linha férrea. Não tinha como deslocar da cidade inteira. Por exemplo, não seria o caso de fazer aqui um rebaixamento, porque a região metropolitana é muito conurbada, né? Tudo junto aqui. Não tem como você deslocar, vai afetar outra cidade. Uma possibilidade é fazer a harmonização da rede da linha férrea com a cidade. Isso ela acontece através de rebaixamento de linha, através da construção de trincheiras e viadutos. Isso tudo pode ser feito, mas para ser realizado tem que ter projeto, tem que ter vontade política de fazer. Acho que aí você pegou, né? Você pegou a chave da coisa. Vontade política. Exatamente. Tem vontade política. Tem que ter vontade federal, política. Estadual, claro. Consegue. Sempre houve, da parte do governo do estado, vontade de fazer as coisas. Agora, claro, esse é um assunto que está há tanto tempo concedido que é difícil de tirar uma poda na beirada das linhas. Você tem poda onde a prefeitura de Curitiba cuida, por exemplo, você tem até uma possibilidade de ter um gramado, ter alguma coisa ali garantida. Fora dali é matagal, é dificuldade, é falta de iluminação. E olha, a cidade cresceu, a cidade de Curitiba não é mais a cidade que viu chegar
as linhas do trem, mas a linha do trem não chega só em Curitiba para descer a Paranaguá. Também chega forte numa outra cidade ferroviária que é Ponta Grossa. Chega forte em outra cidade ferroviária que é Apucarana. Então nós temos diversos municípios que cresceram ao largo da linha do trem. O trem é desenvolvimento. Então quando a gente vê, por exemplo, trecho Ourinhos a Ponta Grossa, não operante há mais de 10 anos, o trecho Maringá Cianorte, veja só, Maringá Cianorte não tem mais a passagem do trem, a linha permanece, mas você está perdendo a oportunidade de ter frete mais barato. E o frete deveria ser mais barato e não quase similar ao rodoviário. Então nós temos muito para fazer pelo ambiente ferroviário. Claro, tem que ser colocado na pauta. Ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Mas como parlamentar, acho que eu tenho a prerrogativa de provocar esse assunto. Está faltando no Congresso parlamentares com essa visão? Você é médico, secretário da Saúde, mas você acabou de dar uma aula aqui de transporte na parada ferroviária. Está faltando essa visão? Deputados com mais abrangência de conhecimento de Estado e das necessidades do Estado? Não o deputado simplesmente focado naquela região, precisa defender só aquela região, mas tem essa visão macro. Eu acho que o Congresso Nacional é muito a síntese do Brasil. Lá nós temos uma representação da mais diversa possível. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados. E tem deputado que defende claramente a sua região, tem outros que são deputados que defendem vários assuntos. Eu acho que eu não estou classificado efetivamente apenas como candidato a um deputado da saúde. A minha atuação como homem de saúde é muito forte. Acabei de apresentar... Já demonstrou isso daí, vários né? projetos aí. Acabei de apresentar mais um projeto de lei que visa autorizar os hospitais filantrópicos a, por exemplo, adentrar as atas de registro de preço do governo federal, do governo estadual, quando é majoritariamente favorável para a compra de medicamentos, de insumos. Caso contrário, os hospitais filantrópicos ficam reféns dos intermediários e o custo disso tudo sobe. Então a gente tenta trabalhar em diversas frentes. A questão da ultrassonografia morfológica, garantir pelo menos um exame desse para as gestantes brasileiras. Estamos fazendo isso no Paraná já há 4 meses. Então nós queremos avançar. Mas trabalho também em outras áreas. Trabalho em áreas como das ferrovias, trabalho em áreas relacionadas com a urbanização, com a regularização fundiária, coisas que tocavam, por exemplo, o meu conhecimento e meu mandato como prefeito de Apucarana, que eu sei que perpassa dificuldades para outros mandatos de prefeitos. Então, claro, você fala, está faltando? Eu acho que eu não tenho autoridade para falar se está faltando ou está sobrando. Eu acho que quanto mais a gente puder retomar o protagonismo do legislativo, não apenas no âmbito orçamentário, como é muito forte hoje, mas no âmbito das propostas e da discussão das propostas. Essa questão de fazer o voto por intermédio de aplicativos, do Infoleg, que é o nosso aplicativo da Câmara, retira os deputados de Brasília e a gente não tem mais a oportunidade de olhar nos olhos para poder debater. Veja, eu sou um deputado de primeiro mandato, e ainda desse primeiro mandato eu fiquei 3/4 desse mandato à disposição do governador Ratinho Júnior aqui em Curitiba. Por isso, esse pequeno período que eu estou lá, estou vendo, nós precisamos estar presentes dentro do plenário, debatendo, dialogando, defendendo ideias, propondo ideias. Estou em 2 comissões, Comissão de Saúde, Comissão de Viação e Transportes, e vamos tentar trabalhar o que for possível. Se faltam outros deputados, que venham. Eu quero manter o nosso mandato, se esse for o interesse dos eleitores paranaenses, para poder continuar dentro das prerrogativas, cobrando assuntos que possam atingir a toda a nossa sociedade. Vamos falar, a gente falou de polarização. A polarização está chegando no Paraná, porque nós tivemos um governo que foi de união, Sim. né, de todo mundo, não tivemos aquelas brigas partidárias. Mas hoje nós temos um pré-candidato ao governo, o Sérgio Moro, não digo nem de direita, mas com crítica pesada e forte ao PT. Teve esses dias um post dele que ele disse que você não aceita nem petista nem bandido, quer dizer, classificou um lado. Nós temos um Maurício Requião, mais à esquerda, e tem aí o candidato Sandro Alex, que se posiciona como mais um.
A polarização está chegando no Paraná? A polarização, ela existe. E mais uma coisa, Beto, desculpa perguntar, atropelar. Mas isso vai fazer bem para o Paraná? Não faz bem. Não faz bem para nenhum lugar, né? Não faz bem. A polarização atrapalha o desenvolvimento. Meu pai até me falou, certa vez, em 2018, eu falei, pai, desse jeito, eu acho que o Bolsonaro, logo depois da facada que ele levou, Bolsonaro vai se eleger presidente. Ele falou, olha, Bolsonaro vai se eleger sem propostas efetivas, mas é bom que aconteça isso, que 4 anos se passem, de repente pode vir o suspiro de democracia depois. O fato é que o Bolsonaro foi o presidente, e esse suspiro de democracia não veio porque, na verdade, o que a gente viu foi voltar a figura do ex-presidente Lula, que também passou por situações muito difíceis e foi se livrando das acusações e hoje é um presidente. Então, veja, tanto Lula quanto Bolsonaro, como também o próprio Michel Temer, nos seus quase 1000 dias de mandato pós-Dilma, todos eles, quem passa pela presidência da República não passa querendo fazer nada que seja ruim. Ele é fadado a tomar medidas duras quando a dificuldade se avizinha. Então eu vejo assim, não adianta simplesmente ficar criticando o PT, o presidente Lula, criminalizando isso, e do outro lado também ficar expondo a sua própria dificuldade de ter propostas para apresentar à população. Isso não vai resolver dia 10 de janeiro do ano que vem o salário dos servidores públicos. Isso não vai resolver a possibilidade de programas efetivos de assistência à saúde, de uma continuidade da educação no Paraná, da forma como está sendo tocada, porque tem que apresentar propostas, o período é esse. Então, não se pode eleger alguém dizendo que é contra petista e contra bandido. Todos nós somos contra bandidos. Todos. É obrigação do homem público. Então, veja, criminalizar desse jeito a política, não acho que é o caminho. O Paraná não precisa disso. Eu vou além. O Paraná não merece isso. O Paraná teve 8 anos, 7 anos e meio de um grande desenvolvimento. Temos gargalos ainda, temos que vencer esses gargalos, mas a oportunidade é agora, na eleição, que vai colocar um novo governante no Estado. E que esse governante tenha um alinhamento com as ideias desses últimos 7 anos, que foram ideias libertadoras desse Estado, que se demonstrou muito forte. A transformação do agro paranaense, as indústrias, a infraestrutura avançando, a parte da saúde toda dando um grande reforço para o crescimento do Estado. Tem muita coisa boa que foi feita e precisa continuar avançando. Beto, você acha que o eleitor está mais exigente ou mais descrente dos políticos? Os dois. Eu gostaria de ter um paranaense exigente do ponto de vista da política, porque daí ele vai conseguir selecionar cada vez melhor os seus candidatos. Isso é um ponto. E, ao mesmo tempo, a descrença da política e a descrença da tomada de decisão e a descrença relacionadas com muitos escândalos acabam fazendo com que a gente, todos nós, e não apenas o eleitorado, desanime um pouco. Porém, em eleição, o dia da eleição está chegando, nesse dia serão eleitos um governador, um vice-governador, 54 deputados estaduais aqui no Paraná, 30 deputados federais, 2 senadores, querendo os desanimados ou não, querendo os descrentes ou não. Então é importante que todos nós possamos superar qualquer animosidade com a política, entender o que está acontecendo, participar do jogo e, claro, depositar a sua confiança para os próximos 4 anos. Isso é democrático e isso pertence a cada brasileiro apto a votar. É importante votar, escolher, e se puder escolher bem, dentro de um contexto de que pessoas possam ir para Brasília ou para a Assembleia Legislativa e fazer valer o seu voto, eu tenho certeza que vai ser o melhor possível. Então você acha que o eleitor vai buscar um perfil mais moderado? Eu acho que sim. Eu acho que vai buscar um perfil próximo do que o governador Ratinho Júnior apresentou nos últimos 7 anos e meio. Vai buscar também um perfil conciliador. E eu volto a insistir, quem ganha a eleição tem que ser conciliador. Porque imagine você
se nós tivermos aqui no Paraná uma eleição de contrários, uma eleição federal diferente da eleição estadual, esses dois polos vão ter que dialogar. Com a falta de um elemento de ligação, como é, por exemplo, a postura do próprio governador Ratinho Júnior, como isso vai se dar? Por isso que é importante a gente colocar esse dedo na ferida e apontar que aqui está o nosso segredo, o pulo do gato para o futuro. Vamos avançar, continuar aquele avanço que nós conseguimos até agora, ou corremos o risco de sofrer um forte retrocesso? Porque queira ou não queira, com a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, a arrecadação federal aumenta e dos estados e municípios pode diminuir. Ou seja, o poder federal continua mais concentrado ainda. E como é que isso vai se dar para os próximos 4 anos, quando vai começar a acontecer efetivamente a reforma tributária? Então, acho que nós precisamos mais propostas do que discursos radicais. Sem dúvida nenhuma. Porque hoje nós estamos vendo mais discursos radicais. Radicalismo não leva a lugar nenhum. Radicalismo leva, por exemplo, ao que nós tivemos aqui na pandemia, quando a gente tentava abrir um leito, conseguir atender uma pessoa a mais, um grupo de pessoas a mais, o desespero que batia na nossa porta todos os dias, e no nível federal a gente via a briga para atender as pessoas com cloroquina, e que nunca foi a solução do vírus da Covid-19. Então, com muito respeito, eu sou pela saúde, pela ciência, mas principalmente pelo convencimento e não pela força para fazer as pessoas deglutir ideias alheias. O paranaense está maduro, pode decidir, pode colocar a sua vontade no momento da eleição. Existe ainda alguma reforma política que você acha indispensável? Muitas. Nós precisamos melhorar o gasto público com o fundo eleitoral. Isso tem que ficar mais claro. Essa questão partidária ainda é muito multifacetada no país. Nós teríamos que evoluir para 4 ou 5 grandes partidos que pudessem representar efetivamente a nação. Ainda temos uma teia, um colchão, um acolchoado de partidos políticos que traduzem muito mais interesses pessoais do que interesses da população. Essa reforma política tem que existir, é um dos pontos que eu defendo. Agora, é claro, tem que ter maioria para isso. Eu sou apenas um entre 513. Então, faz parte do nosso contexto, nosso projeto de participação política. Acho que é muito partido sem necessidade, né? Exatamente. Todo mundo busca o quê? Fundo eleitoral? Talvez seja isso, né? Eu tenho dito aí que com essa radicalização toda, Beto, o que está faltando no Brasil é o Partido Radical de Centro. Porque não é possível. Necessariamente centralizado, né? Não pode ser essa radicalização de extremos. Temos que trabalhar com ideias macro que possam sustentar a economia e causar um estado de bem-estar social que nós buscamos há tanto tempo e que estava lá no estatuto até da fundação do PSDB em 1988, trazer para o Brasil algo que já existia na Europa, que é a diminuição da distância entre quem ganha mais e quem ganha menos, para criar um estado de bem-estar social que pudesse ser alavancado com os impostos captados. Não aconteceu isso e, ao mesmo tempo, os impostos arrecadados se ampliaram dentro da faixa de orçamento e de PIB brasileiro. Então, tivemos mais impostos e, ao mesmo tempo, o estado de bem-estar social não veio agregado com essa captação de recursos. Que tipo de político nós precisamos formar para os próximos 20 anos? Daqui a 20 anos eu quero casta aqui. Quero dizer que político não é algo que... eu vou dizer que não é profissão, né? Isso aí é uma participação que se faz. Agora, a construção tem que ser feita ao longo do tempo, com posicionamentos, com avaliação macroeconômica, com posicionamento da questão social, olhar os números que são propostos. Eu estou vendo que houve aí uma formação muito forte com a chegada do advento das mídias sociais, de jovens enfederando-se em grupos de direita, sem efetivamente passar por um processo de discussão, formando grupos apenas para chancelar esta ou aquela opinião, sem discutir muito. Eu sou de um tempo que a gente participava de debates, participava de
a favor e contra, era um processo de construção do diálogo permanente. Então, a política ela tem que ser construída também com esse respeito, né? Eu estava lendo, inclusive, esses dias a história da anticandidatura do deputado Ulisses Guimarães em 1973. Em janeiro de 73, teve a eleição indireta de presidente da República. E ele se colocou na minoria do MDB, com o apoio de todos os MDBs da época, em 1973, como candidato à presidência e percorreu o Brasil, dizendo que ele era o anticandidato da anti-eleição. Ou seja, demonstrou que a eleição biônica, feita por poucos, não representava a população. O resultado foi que naquela eleição ele foi derrotado por larga margem de votos, acho que foram 400 votos contra ele, e ele teve 100 votos, foi algo nesse sentido. O fato é que na eleição de 1 ano e quase 2 anos depois, 74, o MDB ganhou de 22 senadores que foram à eleição naquele ano, o MDB fez 16. E na Câmara Federal e nas assembleias legislativas elegeu grande quantidade de deputados. Por quê? Porque o modelo marca a posição, marca a bandeira e faz a política acontecer no debate. O PT fez isso também quando, contra tudo e contra todos, lançava candidaturas, mesmo sabendo que não tinha viabilidade nenhuma nos estados e municípios. Então, isso tudo faz parte de um processo que parece que ficou no passado e tem que ser reconstruído daqui para frente. Eu não estou dizendo aqui de reconstruir como o MDB fez ou como o PT fez. Eu acho que nós temos que participar e partilhar de mais debates, mais discussões que possam criar condições das pessoas serem ouvidas. Essa semana estive participando, por exemplo, de uma audiência pública proposta por vereadores aqui de Curitiba, visando avaliar e acompanhar também esse assunto da malha ferroviária sul. Veja, nós estamos em julho, 6 meses do final do ano, mais 2 meses do ano de 2027, 8 meses do final do mandato, do final da concessão da malha ferroviária sul, que teve 30 anos. Não é cabível que só agora a gente possa discutir isso. Já deveria ter sido feito isso ao longo dos últimos 10 anos. Então, eu insisto, fantástica essa ideia da Câmara Municipal, os vereadores, estou junto com eles estarão junto comigo também, vamos fazer um trabalho. Curitiba vai ter representatividade nesse assunto da discussão da próxima concessão. Agora, política se faz participando, discutindo, criando possibilidades, criando até novas figuras públicas que possam advir desta discussão política também. Ninguém é dono da verdade, a gente não está aí para permanecer 70 anos com o seu mandato. O mandato é feito na eleição. Se o eleitor decidir que a gente permanece, permanece. Caso contrário, continuo fazendo aquilo que eu sempre me propus a fazer. Eu sou médico de profissão. Pegando o gancho que você falou do Ulisses Guimarães, que marcou uma postura, criou uma bandeira, qual é o político ou personagem que você se inspira, que você tem como ideal? Eu construo e reconstruo essa visão sempre, leio muito biografia de figuras públicas brasileiras, paranaenses, li a biografia do Manuel Ribas, a história contada por familiares de Manuel Ribas, eu li várias biografias de Juscelino Kubitschek, eu acho que o Leonel Brizola tem uma história fantástica de resistência. Acho que nós temos grandes políticos no Brasil, de direita, de esquerda, mais moderados, como Tancredo Neves também, que sempre foi pelo diálogo. Acho que tem figuras fantásticas aí que são importantes. O próprio Lula é uma história disso. O próprio Fernando Henrique Cardoso, que saiu da academia para ter mandato de senador e depois de ministro e presidente da República. Eu acho que são nomes importantes. É um combo de políticos. É um combo de políticos. A gente tem que saber exatamente todo esse contexto, olhar aquilo que é o melhor, tentar apurar o que é o melhor e tentar utilizar alguns elementos. Mas, insisto, você tem que ter o teu conhecimento e aplicar na medida em que você também pensa.
e criar essa possibilidade de fazer um bom mandato frente às necessidades da população. É algo muito forte com o social. Parece que não, mas o Brasil precisa ainda de um olhar social muito forte. Para encerrar, Beto, daqui a 10 anos, você quer ser reconhecido como médico, como gestor da saúde ou como um político que ajudou a transformar o Paraná? Qual a sua visão? Eu acho que a gente tem que passar sempre a mensagem de que, enquanto a gente esteve servindo, a gente fez o melhor possível, sem máculas, sem escândalos, nada disso. Que a gente possa caminhar um ambiente de realizações. Você sabe que eu fui prefeito de Apucarana, tentei ser prefeito 2 vezes, perdi as eleições, ganhei na terceira oportunidade com 44% dos votos, fui reeleito com quase 90% dos votos em 2016. E por isso, por essa trajetória, eu acho que dá para fazer sempre mais do que está sendo feito. Então, com muito respeito a quem está fazendo, eu acho que sempre tem a possibilidade de fazer melhor. Eu dialogo muito com prefeitos e sempre discuto possibilidades, tento exaurir todas as possibilidades com os prefeitos amigos, para que eles possam fazer o melhor mandato possível na saúde e em outras áreas. Eu acho que ao longo do tempo, daqui 10 anos, se a gente tiver em condições de estar junto ainda prestando serviço, ótimo. Se não tiver mais também, eu quero ser lembrado aí por alguém que trabalhou por algumas causas nobres e que conseguiu contribuir. Obrigado, Beto, e até a próxima. Agradeço. Satisfação de estar aqui com você. Vamos em frente. Vamos ver.